Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 7ª sessão das Conferências Abertas sobre a Inovação, integradas no mês da Inovação na Administração Pública. Antes de iniciarmos a nossa sessão, peço a todos que desliguem o som e as câmaras para que possamos assegurar as melhores condições da sessão. Avisar que os participantes podem utilizar a ferramenta que têm em baixo no ecrã do bate-papo para colocarem as vossas questões, que no final serão respondidas pela nossa convidada de hoje, portanto, desejar a todos uma boa sessão. Para falar sobre o tema de hoje, os desafios da inovação colaborativa, temos connosco a professora Teresa Paiva, a professora adjunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. Muito obrigada, professora, por ter aceito o nosso convite e vou então passar-lhe a palavra. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Alina, pelo convite e pela oportunidade que me dão para não só falar de uma temática que me é muito querida, porque eu trabalho em inovação já há muitos anos e considero-me não só uma empreendedora como uma promotora da inovação. Em tudo o que faço, tento sempre fazer melhor, de forma diferente, aproveitando os conhecimentos, as redes, o conhecimento dos outros. Bom, como vocês irão verificar pela apresentação que eu vos trouxe aqui hoje. Aquilo que pretendia aqui mostrar-vos resumidamente, mas muito resumidamente, seria não só salientar a importância de trabalhar a inovação de uma forma colaborativa, como também trazer-vos um pouco a minha experiência. A minha experiência a trabalhar a inovação não só como docente, porque como eu também já tinha dito para a tela do meu ecrã, a minha área de especialidade é a área de marketing e, portanto, desenvolvimento de produtos é algo que nós estamos sempre a trabalhar, mas também tive a felicidade de ter uma experiência em cargo de gestão, no qual aprendi imenso, não só por um curto período de tempo como diretora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas em particular nos 8 anos em que eu estive à frente da Unidade de Gestão de Investigação para o Desenvolvimento do Interior do Instituto Politécnico da Guarda, que é um pouco essa experiência que é mais complexa que trabalhar a inovação em termos de investigação ou como docente, para vos falar aqui hoje. Bom, queria começar por salientar aquilo que penso que todos nós já temos consciência de que a inovação, e nomeadamente a inovação colaborativa, é algo que é inevitável nos tempos que correm. A inovação é inevitável em si porque vivemos num mundo global em que há mobilidade ilimitada não só de pessoas, como de bens, de capital, de informação, e esta conectividade global implica que as soluções para os problemas são mais complexos, são mais multifacetados e, portanto, isso implica uma maior parceria e ligação de várias áreas do conhecimento para desenvolver essas soluções que criem esse valor para resolver os problemas que nos enfrentamos hoje em dia. Também porque a evolução tecnológica tem sido muito rápida, extremamente rápida. Em particular, eu acho que pessoas na minha faixa etária têm essa consciência. Eu pelo menos comecei a minha faculdade com um só computador e portanto, hoje em dia temos computadores portáteis e desenvolvimentos de software fantásticos em que nós podemos utilizar a tecnologia em áreas que não faríamos a mínima ideia há muitos anos atrás. Também porque aquilo que se passa no mundo em termos económicos está muito mais
disseminado, já não há um domínio tão grande das chamadas economias ocidentais, o que significa que nós temos que nos mobilizar e ir mais longe, ir para outros países e ir para outras realidades e culturas que são bastante diferentes daquilo a que nós estávamos habituados e que, portanto, a inovação também nos ajuda a adaptar os produtos que nós já fabricamos, os serviços que nós já prestamos noutras culturas e para outros alvos. E também o facto de nós, de uma forma geral, vivermos uma realidade de uma população mais envelhecida, com uma baixa taxa de fertilidade, portanto não há esta renovação da população de uma forma tão importante como havia, o que significa que nós precisamos mais da tecnologia e de soluções mais inovadoras para substituir algumas coisas que seriam pessoas a fazer, e não máquinas, e seriam as pessoas a prestar esses serviços ou a desenvolver essa atividade. Okay? Portanto, tudo isto faz com que a inovação seja inevitável. E não só a inovação é inevitável, como a inovação colaborativa é inevitável. E porquê? Porque os nossos conhecimentos são limitados, o ser humano tem uma capacidade limitada e ao longo da nossa vida nós sabemos uma ínfima quantidade do conhecimento que é necessário para que as coisas aconteçam e de uma forma eficaz e eficiente. O que significa que nós temos que trabalhar com outros que tenham esse conhecimento que nós não temos. E normalmente essas pessoas, por mais génios que nós possamos ser, há sempre pessoas mais inteligentes e essas pessoas trabalham em instituições que não são a nossa. E portanto há que deixar entrar o exterior para dentro da nossa instituição e levarmos o que a nossa instituição tem de melhor também para fora e colaborar. Para além de que esta colaboração faz com que nós sejamos todos mais criativos, porque ao trabalharmos diferentes áreas do conhecimento em prol de um mesmo objetivo, faz com que sejamos mais criativos e mais inovadores na solução que encontramos para os problemas. Bom, como sabem, a inovação colaborativa é um processo com várias intervenientes dentro e fora da nossa organização e que contribuem e trabalham em prol do desenvolvimento de novas soluções, ok? Não é só numa perspectiva empresarial como aqui está, mas é numa perspectiva da administração pública, numa perspectiva de um trabalho social. A inovação hoje aplica-se e desenvolve-se em todas as áreas da atividade económica. E faz isso através da partilha de ideias, através de conhecimentos e através de partilha de oportunidades. Esta inovação colaborativa, digamos que tem duas perspectivas. Uma perspectiva mais autocentrada ou interna, que é quando nós trabalhamos dentro da nossa instituição com colegas de outras áreas do conhecimento, com colegas e outros colaboradores da instituição, com outras funções, com outras atividades e que nos ajudem a concretizar o nosso objetivo e a desenvolver a nossa atividade. E uma inovação mais centrada numa rede que pode ser orientada para o nosso mercado final. User Innovation é orientada para quem vai utilizar o serviço ou o produto que nós estamos a desenvolver. Uma inovação com base em ecossistema, ou seja, que nós trabalhamos a nossa rede com instituições que têm uma área de atividade absolutamente diferente da nossa, mas que é complementar, não é? E que nos ajudam a desenvolver. E também temos uma inovação em rede através do chamado crowdsourcing, que tem a ver com o facto de nós termos um desafio, termos um problema a desenvolver e pormos ao mundo esta questão
e ficarmos a aguardar que o mundo, as pessoas que o compõem, nos respondam e nos desenvolvam. E parecendo que não, há aqui exemplos muito práticos que vos posso dar só para ilustrar um pouco aquilo que estou a falar. Estou a falar, por exemplo, na minha instituição, em termos de investigação, eu trabalhar imenso com os colegas da biotecnologia para desenvolvimento de produtos no agroalimentar. Eu trabalho a vertente da inovação e da análise económico-financeira da viabilidade da comercialização e da produção do produto, e eles trabalham a tecnologia de produção e até a composição do próprio produto. Numa inovação centrada na rede, quando nós pretendemos desenvolver algo para o utilizador final, em prol do utilizador final. E na administração pública nós temos o exemplo mais fantástico que eu conheço, que é o Simplex, com o facto de termos introduzido as novas tecnologias, nomeadamente as tecnologias de informação, para facilitar a vida ao cidadão para aceder a uma série de serviços do Estado que seria muito mais complexo se o fizéssemos em presencial. Um ecossistema inovador, temos, por exemplo, aquilo que nós fazemos no Instituto e que em muitas instituições de ensino superior também fazem, que é trabalhar com parceiros que nos complementem a nossa atividade, nomeadamente na área do empreendedorismo. Temos contactos profissionais com bancos, com incubadoras, com associações empresariais, com uma série de fornecedores que nos ajudem em que, em conjunto, possamos oferecer soluções e apoio e suporte para os empreendedores, os nossos empreendedores, concretizarem as suas ideias de negócio e desenvolverem os seus novos produtos. E em termos de crowdsourcing, temos também um exemplo muito recente com esta pandemia do Covid, que foi o projeto de um investigador ao de querer desenvolver um novo ventilador, que pôs no Twitter a sua questão de investigação e que é hoje uma rede de mais de 1.500 pessoas a participarem no desenvolvimento de uma nova tecnologia para dar resposta urgente a uma necessidade tão premente. Portanto, a inovação colaborativa é esta forma positiva de trabalhar com os outros à volta de um objetivo, portanto tem um propósito, deve ter uma estratégia no sentido em que sejamos nós investigadores, sejamos nós gestores ou até executores de uma atividade, devemos perceber de que forma é que queremos alcançar esses objetivos e é essencial para realizar mudanças necessárias com sustentabilidade. Não seja que sejam mudanças que sejam efetivas e que tenham consequências e impacto positivo no médio e no longo prazo. E, portanto, podemos fazer essa inovação a diferentes níveis, ou em termos internos, ou com uma rede que já existe, ou através da comunidade global mais abrangente da inovação. Assim, claro que nós temos que olhar para as nossas instituições e tentar perceber quais são as oportunidades externas de colaboração, quais são os nossos constrangimentos, as nossas limitações, para encontrarmos um espaço comum para desenvolvermos a nossa inovação, para trabalharmos em conjunto, ok? E temos que o fazer isso, inevitavelmente, promovendo uma cultura de inovação dentro da nossa instituição. Sem essa cultura de inovação é extremamente difícil fazermos inovação colaborativa, nomeadamente de forma sustentável. Podemos fazê-lo em nosso nome individual, como por exemplo eu posso fazê-lo enquanto investigadora, mas não posso fazê-lo enquanto instituição, porque necessito de uma série de recursos que a instituição detém e que eu sozinha não consigo movimentar para receber as colaborações externas e também para dar
a melhor contribuição interna. E essa cultura inovadora tem que ser promovida em 5 vértices fundamentalmente. Numa liderança, a liderança hoje em dia tem um estilo completamente diferente, não é nada, uma liderança para a inovação não pode ser uma liderança autocrática, tem que ser uma liderança que no fundo faça a gestão de equipas, a gestão dos conflitos entre os elementos das equipas e que abra as portas à comunicação, abra as portas às ideias e à tomada de decisão de todos os colaboradores que intervêm naquela tarefa ou naquele fator que está a ser inovado. Tem a ver também com os indivíduos, em promover, em envolver as pessoas nessa atividade colaborativa, e quando se fala em envolver em pessoas, fala-se inevitavelmente em envolvimento emocional. É impossível nós querermos que alguém se empenhe na atividade de trabalhar com os outros se não conseguirmos criar ali um espírito de equipa, um empenho muito pessoal, muito emocional de todos os elementos que compõem a equipa da colaboração. Em termos de organização, porque tem que haver procedimentos que nos facilitem a atuação. Em termos de equipa, no sentido de eu escolher os elementos mais adequados para trabalhar em conjunto, e em termos de ambiente, no sentido para facilitar a velocidade da colaboração e a multiplicidade destes pontos de contacto que vão ser estabelecidos. Nesse sentido, a liderança é fundamental, como cadeia de comando que não deve existir. O objetivo comum é fundamental termos todos presentes sobre o que é que nós queremos alcançar, qual é o ponto que nós queremos, onde queremos chegar, antes de partir até, perceber que cada participante vai sofrer as consequências do bom ou do mau trabalho dos outros. Isto é um trabalho de equipa e colaborativo e, portanto, não é possível também alcançar os objetivos sem o trabalho conjunto de todos e não só com o trabalho individual. Tudo isto implica um clima de grande confiança, assente em um forte código de ética profissional e de trabalho e utilizando a tecnologia para permitir a ligação, a comunicação, a facilitação da execução das diferentes tarefas. Bom, com isto tudo em mente e sabendo que infelizmente não há uma fórmula, porque se houvesse uma fórmula havia mais pessoas a fazer inovação e nomeadamente inovação colaborativa, sabendo isto em mente, aceitei o desafio há uns 10 anos atrás em coordenar a nossa unidade para a investigação e desenvolvimento do interior, que na altura em que eu lá cheguei era uma unidade de investigação fundamentalmente acreditada pela FCT. Era uma unidade de investigação, apesar de acreditada, bastante complexa, porque tinha 5 áreas científicas ao mesmo tempo a funcionar, em que cada área científica queria fazer um trabalho individual, ou seja, fechado em si própria. E, portanto, a primeira coisa, tal como expliquei anteriormente, a primeira coisa a fazer era definir objetivos comuns e definir uma estratégia, ok? Porque nós sabemos que posso fazer vários níveis de inovação, posso fazer uma inovação simplesmente incremental, ou seja, pequenas melhorias, ou posso fazer uma inovação disruptiva e de alguma forma tentar mudar as coisas. Bom, e portanto organizei a unidade de investigação em 3 áreas.
defini o plano estratégico, criei uma estrutura, não só uma estrutura em termos científicos, como uma estrutura em termos técnicos e de consultadoria externa, com parceiros externos estrangeiros, nacionais e internacionais, e defini também uma interface para a comunidade que nós chamamos de Polytechnic to Business, para lidar com a inovação relacionada com as empresas, não a prestação de serviços em si, porque a inovação colaborativa é muito mais do que uma prestação de serviços, é um desenvolvimento a par com as empresas de produtos, e, portanto, esta estrutura tinha mesmo que ser criada e organizada, a par disto tudo, e porque nós queríamos ser e somos uma entidade acreditada em termos de gestão da qualidade, foram definidos todo um conjunto de procedimentos, de burocracias necessárias para que isso pudesse funcionar, e era necessário também proporcionar não só aos meus colegas, como também aos funcionários do Instituto, que apesar da nossa unidade ter só 2 elementos afetos fisicamente, nós trabalhávamos com todos os serviços partilhados da instituição. E, portanto, tínhamos que ir procurar financiamento, tínhamos que ir procurar contactos, tínhamos que dar formação, capacitar as pessoas e conquistar projetos. E foi isso que se tentou fazer durante 8 anos, e de passar de uma instituição ou de uma unidade de investigação com meia dúzia de projetos internos com uma capacidade de financiamento muito, muito pecuniária, para projetos internacionais financiados em termos europeus, por exemplo, a par com empresas. E devemos sempre tentar mostrar aquilo que fazemos, não só desenvolvendo estatísticas naquilo que é de valor, ou seja, o número de projetos conquistados, o número de pessoas envolvidas, o número de parceiros envolvidos, o valor de financiamento, o equipamento adquirido, as infraestruturas conseguidas, porque nós criámos um laboratório do nada. Devemos organizar eventos para dar palco aos colegas e aos funcionários e aos técnicos que nos ajudam a alcançar isto tudo, e de alguma forma escrever isto num documento, nem que seja digital, para que possa ser consultado e para que as pessoas possam ter orgulho naquilo que fazem, porque aquilo que interessa é mostrar o que nós fazemos de valor e recompensar, dar uma recompensa mais emocional às pessoas que trabalham e que se empenharam nos processos de inovação colaborativa, sejam eles investigadores, sejam eles administrativos, ok? E em conjunto, fazer crescer as pessoas. Aquilo que eu vos posso dizer, e muito rapidamente, é dizer que, apesar de que não consegui conquistar toda a gente que eu gostaria para trabalhar comigo, ainda ter saído da unidade de investigação com alguns bloqueadores do processo de inovação, consegui conquistar pessoas em todos os gabinetes da instituição a trabalharem comigo e com a técnica superior que trabalhava lado a lado, e todos aprendemos e todos evoluímos, e sabemos muito mais hoje do que sabíamos quando começámos, e não gostamos de perder conhecimento. Eu ainda hoje trabalho em projetos, ainda hoje trabalho com essas pessoas nos diferentes gabinetes da instituição e tenho sempre as portas abertas, porque estão sempre à espera que eu as vá desafiar com um novo projeto, mesmo que não seja como gestora da unidade de investigação para o desenvolvimento do interior. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora. Nós estamos em contagem decrescente no tempo, mas acho que ainda dá tempo para fazermos algumas questões. Uma delas é então provocatório: para que é que necessitamos de inovação colaborativa, na sua opinião? Na minha opinião, porque nós não sabemos tudo e não sabemos fazer tudo, e porque somos muito mais criativos
quando discutimos as ideias com os outros, em particular com pessoas que não tenham o mesmo conhecimento que nós, não é? É muito bom falarmos com os nossos pares, ou seja, com pessoas que percebem a realidade tal como nós a vemos, mas é fundamental também adquirirmos uma perspectiva externa ao nosso problema, porque nos ajuda a vê-lo com outros olhos, a entendê-lo de outra maneira e se calhar a encontrar soluções mais adequadas para o resolver. Isso para mim é fundamental. Trabalhar com os outros é hoje em dia, nós não fazemos nada sozinhos, somos muito limitados quando fazemos as coisas sozinhos. Certo, professora. E como é que se pode incentivar, na sua opinião, a inovação colaborativa nos serviços públicos? Sim, com esta cultura, com a promoção desta cultura de inovação. É evidente que eu era uma chefia intermédia e sem o apoio da chefia superior, no sentido de aceitar as minhas propostas de procedimentos, de organização da atividade, foi fundamental, em que discuti com eles e discutimos nos diferentes órgãos aquilo que era necessário fazer, mas também é necessário este envolvimento pessoal, esta forma de nos ligarmos às pessoas, de tentarmos perceber o que é que as está a impedir de inovar, o que é que as está a impedir de fazer diferente, para tentar em conjunto perceber como é que se ultrapassa essa barreira, porque muitas vezes são barreiras psicológicas que as pessoas têm e até inseguranças. E nós, ao falarmos com elas e ao perceber, mas porquê é que não quer fazer assim? Qual é o seu, porquê é que acha que isto não está bem? Colabore comigo, explique-me, faça-me melhorar, envolvê-la. Envolver as pessoas é a única forma de motivar para a inovação colaborativa. Muito bem, e agora, em jeito também de continuidade, chega-nos aqui uma pergunta sobre, sendo um dos principais bloqueios à inovação colaborativa a nossa cultura organizacional tradicional, como se ultrapassa esta barreira? Mudando essa cultura organizacional, nem que seja aos poucos. Aliás, a cultura é algo de tal forma enraizado nas nossas vidas que nós temos muita dificuldade e demora muito tempo a mudar. Mas nós temos que aprender a mudar e mais, nós temos que aprender a que o facto de que as nossas instituições, nomeadamente as instituições públicas, têm uma, digamos assim, fisionomia, uma estrutura óssea típica, não é? Nós podemos flexibilizar essa estrutura óssea da forma que nós achamos que é melhor para que esta inovação colaborativa aconteça. A mim não me faz impressão, claro que a inovação colaborativa pretende organizações mais horizontais, não é? Para ver esta facilidade de comunicação e de interação, de tomada de decisão conjunta e por aí fora. Mas o facto de no papel nós termos uma organização vertical não quer dizer que na realidade não consigamos bater essas fronteiras, não é? Essas fronteiras nos departamentos, essas fronteiras nas atividades e de alguma forma perceber que se pode trabalhar em conjunto ultrapassando essas fronteiras na prática e na realidade. Eu posso vos dizer que eu na minha instituição eu já fiz de tudo. Quando um funcionário me diz eu não posso oferecer cafés a esta hora porque faltam 5 minutos para eu me ir embora e o meu horário de trabalho termina daqui a 5 minutos, eu digo-lhe, vá-se embora, eu sirvo os cafés e vou servir os cafés e fica com vergonha de não ter feito esse trabalhinho durante 5 minutos mais ou durante 10 minutos mais, como for preciso. Portanto, nós temos que dar o exemplo, temos que mostrar o nosso empenho e mostrar que nós, mesmo sendo líderes ou mesmo tendo outro tipo de categoria, conseguimos fazer as coisas e fazemos, porque o que é importante é fazê-las acontecer. Muito bem. Na sua opinião, quem é que pode ou deve colaborar para a inovação?
Toda a gente. Todos. Toda a gente deve colaborar para a inovação. Certo. Se eu ensino aos meus alunos de gestão e marketing que quando uma pessoa entra numa empresa ou contacta pela primeira vez numa empresa, seja ele o administrador, seja ele o funcionário da limpeza ou quem atende o telefone, deve estar capacitado para vender o produto ou o serviço e para mostrar o que é que a empresa faz de melhor. E eu transfiro isso tudo para uma organização, seja ela pública, seja ela privada, ok? Portanto, eu acho que seja a telefonista, seja o empregado do bar, seja o presidente do instituto, todos nós temos que colaborar na inovação. De outra forma, ela fica coxa. Certo. Não fica sustentável. Nós não temos já muito tempo, professora, mas vou-lhe perguntar, em jeito de mensagem final e, no fundo, para incentivar a plateia que nós temos aqui virtual, que conselhos daria a poderem promover nos seus serviços uma inovação colaborativa? Se forem dirigentes, que pensem em desafios que gostavam de colocar à área aos gabinetes ou às áreas de atividades que trabalham e, em conjunto com os diferentes colaboradores dessas áreas, definirem os objetivos e a melhor estratégia de atuação para alcançar e dar uma resposta a esse desafio. Se não forem dirigentes, se forem funcionários, porque eu, como funcionária hoje em dia da instituição, também lanço os meus desafios às minhas chefias e vou lá com propostas de atuação, predisponho-me a colaborar, a tomar decisões em conjunto ou até a fundamentar as decisões que eles achem mais corretas, desde que isso permita alcançar os objetivos e esses desafios. Portanto, estar sempre também disponível para trabalhar em conjunto. Certo, portanto, qualquer um de nós pode fazer qualquer um de nós. Coisa, não é? Sem pode dúvida. Despolutar o processo, é preciso que haja uma pessoa que despolete o processo. Exatamente, é uma mensagem bastante positiva que nos deixa a professora Teresa Paiva, a quem desde já agradeço uma vez mais a sua participação. E vamos ter que encerrar, com muita pena, mas estamos quase a finalizar. Estou disponível, não pus o meu e-mail, mas é tpaiva@ipg.pt. Quem quiser contactar-me para qualquer coisa, estejam à vontade. Muito bem. Muito obrigada, professora. Antes de encerrarmos, gostaria apenas de informar que esta gravação, tal como as outras das conferências que temos realizado, vai estar disponível no nosso canal do YouTube da Inovação AP. Relembrar também que amanhã vamos ter uma nova conferência, no dia 23 de julho, não é? Às 15 horas, com o tema A Gestão de Projetos de Inovação em Teletrabalho. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt, e uma vez mais agradecemos a presença da professora e agradecemos também a presença de toda a assistência, que houve aqui uma falha de quebra da sala, mas voltaram, e obrigada por terem voltado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, até uma próxima. Obrigada. Obrigada.